Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Programação Objetiva. Eu me chamo Jefferson e esse é mais um vídeo da série Estrutura de Dados em Linguagem Java. No vídeo anterior, nós aprendemos a implementar um método para adicionar elemento em qualquer posição do nosso vetor. Se você não assistiu a essa aula, a esse vídeo, sugiro que vá até a nossa playlist, procure a aula adicionar elemento em qualquer posição do vetor e assista esse vídeo para que você compreenda e entenda os conceitos que foram aplicados no desenvolvimento, na implementação desse método, beleza? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a implementar um método para aumentar a capacidade do nosso vetor. É bem verdade que quando a gente instancia o nosso vetor, a gente passa como argumento no construtor da classe a capacidade do nosso vetor. Não é uma prática muito comum no dia a dia dos programadores, nos desenvolvedores, né, que trabalham aí no dia a dia desenvolvendo e programando. Geralmente, essa galera que trabalha com lista, com vetores, com arrays, seja qual for o tipo de estrutura, de termo que tu queira dar para essa estrutura de dado mais utilizada em projetos reais aí do dia a dia de qualquer desenvolvedor, eles não costumam, né, eles não trabalham com uma capacidade fixa, com uma capacidade já estabelecida em relação ao vetor. Na verdade, eles têm quantidade de elementos que eles vão em projetos reais, uma vez que eles gerenciam esses elementos, essas informações praticamente direto de um banco de dados. Porém, nós aqui, para efeito de aprendizado, vamos trabalhar com capacidade fixa já no nosso vetor, beleza? Por isso que a gente passa lá no construtor da classe como argumento, como parâmetro, a capacidade. Bom, indo para a implementação do método, nós vamos implementar esse método da seguinte forma. Vamos implementar ele como sendo privado, já que nós vamos usar ele apenas dentro da nossa classe, né? Eu vou chamar esse método de aumentar capacidade, já que é para dar mais, digamos que, sentido ao nosso aprendizado, hein, galera? Eu não vou passar nenhum argumento, não vou passar nenhum parâmetro no nosso método, beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender para começar a implementar o método. O objetivo é aumentar a capacidade do nosso vetor quando ele atingir o seu limite, né, de posições, de índice. Então, nós precisamos primeiramente validar o tamanho do vetor, né, com a sua capacidade. Então, essa validação ela vai se dar da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, se, e aqui eu vou trabalhar com o tamanho real do nosso vetor, beleza? Então, ó, se o tamanho do nosso vetor for praticamente igual à capacidade dele, né? E aqui eu vou chamar a propriedade length do vetor, que é justamente para deixar claro que eu estou validando o tamanho real com a capacidade do nosso vetor. Quando essa validação se der, como é que nós aumentaríamos a capacidade do vetor, né, que está sendo trabalhado? Não basta apenas a gente inserir uma, duas, três, quatro posições a mais ou índice no vetor. Nós precisamos literalmente aumentar e esse aumento ele vai se dar com a criação de um novo vetor, né? Nós vamos ter que declarar um novo vetor. Então perceba que quando o tamanho for igual à capacidade do vetor, aqui nós vamos ter que declarar um novo vetor, inclusive vou chamá-lo de novo vetor para dar sentido ao nosso aprendizado e a gente consolidar o conhecimento. Eu vou instanciar esse vetor aqui e perceba que, como argumento nos colchetes após instanciá-lo, eu vou passar exatamente o vetor que eu quero que tenha um aumento da sua capacidade, o vetor que nós estamos trabalhando. Então perceba que aqui eu vou chamar o vetor, né, e a propriedade length dele, que é a capacidade que eu quero que vocês vejam, e eu vou multiplicar ela por 2. Ou seja, nesse momento eu não só estou aumentando a capacidade, eu estou dobrando a capacidade do vetor que teve o seu limite ali atingido.
Então, eu declarei um novo vetor, instanciei ele e como argumento, como parâmetro dentro dele, ao instanciar, eu passei o vetor que eu estou trabalhando e que teve multiplicado por 2 para que eu dobre ali a sua capacidade. Quando isso feito, agora eu posso fazer uma iteração com que objetivo? O objetivo da iteração é percorrer o vetor desde o índice zero até o tamanho dele ou até a sua capacidade. Então perceba o seguinte, ó, eu vou percorrer desde o índice zero, por isso que o meu i é igual a zero. Eu vou fazer com que ele vá, eu vou fazer com que ele vá até o tamanho real do meu vetor, mas também eu posso fazer com que ele vá até a capacidade do meu vetor, tá? Qualquer das opções que você optar vai dar certo. Então aqui eu vou incrementar o meu vetor para cada iteração ele valer mais um e a gente tem sentido ao que a gente quer. Então perceba que o que está no índice zero do novo vetor vai ser copiado para o vetor que eu estou trabalhando. Então aqui, ó, o novo vetor, a ele eu vou atribuir o vetor que eu estou trabalhando. Quando isso após cada iteração. Após ele chegar a atingir o seu objetivo, aí sim eu vou dobrar a capacidade desse vetor que nós estamos trabalhando e atingir o seu limite, da seguinte forma: esse novo vetor vai ser atribuído ao vetor que a gente precisa dobrar a capacidade dele. Então aqui, ó, eu vou fazer com que o vetor, né, receba o novo vetor. Pronto, galera. Praticamente, esse é um método que a gente precisava implementar para aumentar a capacidade do nosso vetor, caso ele tenha ali o seu limite atingido. Agora perceba o seguinte, eu preciso chamar esse método que foi implementado nos métodos que adicionam o elemento dentro do vetor. Então eu preciso vir aqui, ó, no adicionar elemento em qualquer posição e chamar o método aumentar a capacidade. Deixa eu só corrigir aqui a sintaxe, né? Aonde eu tiver um método na minha classe que adiciona elementos, eu preciso fazer com que esse método chame o método aumentar a capacidade caso ele atinja o seu limite, né? Caso o vetor atinja o seu limite. Feito isso, galera, eu vou abrir aqui uma aba nova que eu criei como aula 08. Perceba que aqui eu adicionei, ó, 4 elementos. Eu instanciei, ó, perceba que aqui onde eu estou sublinhando o meu mouse, ó, ali eu instanciei o meu vetor com 2 posições. Ou seja, do índice 0 ao índice 2 eu vou ter 3 posições dentro do meu vetor. E perceba que eu adicionei o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, né, atingindo ali, adicionado ali no índice 2 do vetor, e adicionei o elemento 4, que vai ocasionar o estouro dele, o over dele, né, vai atingir o limite do meu vetor. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um breakpoint nesse sysout que eu dei aqui para mostrar o vetor. Vamos lá no método que a gente implementou, beleza? Vamos achar aqui o método que a gente acabou de implementar, que é de aumentar a capacidade do vetor. E aqui, cara, eu vou começar a botar uns breakpoint aqui, ó, para você ver esse programa rodando por debaixo dos bastidores, para você ver como é que o código vai se comportar quando ele estiver rodando, e vocês vão ver como isso vai ampliar o entendimento de vocês e a compreensão de vocês acerca do que nós estamos aprendendo aqui para desenvolver esse método que vai aumentar a capacidade do nosso vetor, tá? Então, olha só, vou botar aqui o programa para rodar numa perspectiva debug, e aí quando abrir ali a, a, a aba da variável, vocês vão ver o tamanho real do vetor, né, e a capacidade dele.
tá? Eu vou mostrar isso para vocês bem direitinho e a partir daí eu vou botar o programa para rodar para vocês verem ele, cada linha do código sendo executado como deve ser. Então vamos lá, deixa aqui a perspectiva debug abrir. Olha só, galera, tá abrindo aqui. Então aqui, ó, perceba que aqui eu tenho, ó, aqui está o meu vetor, ó. Aqui eu tenho o tamanho, aqui mostra o tamanho e as suas posições, ó. Eu tenho duas posições, o tamanho real dele é zero, né? Tá vendo aqui onde está o meu mouse, ó, a seta do meu mouse, o tamanho real dele é zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhum elemento nele adicionado e a sua capacidade, onde está o meu mouse aqui, ó, a sua capacidade é de 2. Beleza. Aqui embaixo também está mostrando ele, ó, nulo, vazio, tá? Então agora eu vou dar um F5. Perceba que ele saiu, né? Eu vou dar aqui agora um F6 para ele rodar de verdade, ó. Perceba o seguinte, ele foi lá para o método adicionar elementos, ele vai fazer todas as validações que condiz com esse método, tá? Ó, ele está validando o tamanho menor que a capacidade do vetor, ele vai adicionar o elemento, né, nesse vetor, passando o próprio tamanho como índice, ele vai incrementar a variável tamanho que está fazendo o controle do nosso vetor, o controle de tamanho do nosso vetor. Então perceba que aqui ele já adicionou no índice 0 o elemento 1, tá? Aqui, ó, o elemento 1 adicionado no índice 0, mas perceba que ele não atualizou ainda o tamanho real do meu vetor. Então quando eu der aqui um F6, ó, ele praticamente vai atualizar o tamanho real do vetor. Então agora o tamanho real do vetor é 1, a sua capacidade continua sendo 2. Eu vou dar novamente o outro F6, ele vai lá para o arquivo novo que eu abri, ó, e ele adicionou o elemento 1. Agora ele vai adicionar o elemento 2, ó, ele foi para o elemento 2. Agora eu vou dar um F6 e ele vai lá no nosso método aumentar a capacidade que a gente acabou de implementar. Então perceba, ó, ele está fazendo a validação. O tamanho é igual à capacidade do vetor? Não. Então ele vai pular, ele vai sair do método e vai lá para o método adicionar elementos. Ó, e aí vai fazer novamente a validação. O tamanho está menor que a capacidade, beleza. Então ele vai adicionar o elemento, ele vai incrementar o elemento e ele vai atualizar o tamanho. Olha lá, ó. Adicionou, ó, elemento 2 no índice 1 do nosso vetor. Tamanho real ainda continua 1. Então agora ele vai atualizar e beleza. O tamanho real do vetor é 2, porque eu tenho dois elementos inseridos no nosso vetor e a capacidade também é 2. Ótimo. Agora eu vou dar um F6, o que vai acontecer? Ele está lá no elemento 2. Eu vou dar um F6, ele vai para onde? Para o elemento 3, tá? E agora o que vai acontecer? Deu estouro, não tem mais capacidade, o vetor não tem mais a capacidade para receber um novo elemento. Então agora ele vai voltar lá, ele vai chamar o nosso método a aumentar capacidade e vai fazer a seguinte validação. O tamanho é igual à capacidade, eu vou dar um F6, automaticamente ele vai ver que é, então ele vai fazer o que? Ele vai chamar ali o novo vetor que eu declarei, né? E ele vai fazer, ele vai chamar, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, novo, onde está a seta do meu mouse, ó, novo vetor. Tá vendo que aqui a capacidade ele já está mostrando 4, então ele já dobrou a capacidade do vetor, né? Um vetor que eu tinha uma capacidade de 2 posições, agora foi dobrado, foi para 4 posições. Então o que está no índice 0 do vetor vai para o índice 0 desse vetor, vai ser copiado, tá? Então, ó, vou dar um F6. Então, beleza, ó. I é igual a 0.
ele vai voltar lá, ó, voltou para a iteração, né? Vou dar o F6, i é igual a 1, tá atualizando aqui, ó, i é igual a 1, tá vendo? Beleza. Vou dar, ele vai voltar para a iteração. Agora, o que que ele fez? Ele literalmente, eu vou abrir aqui ele para vocês verem, ó. Perceba que, ó, eu tinha duas posições de 0 a 2, agora eu tenho quatro posições de 0 a 3. Feito isso, ele vai começar a adicionar os elementos que eu quero, os outros dois, ó. Vou dar o F6, F6 de novo. Ó, já começou a adicionar, tá lá, ó. Tá adicionando. Vocês estão conseguindo compreender o funcionamento do método? Perceba que, ó, no índice 2, onde ele adicionou o elemento 3, ficou rosa lá, ó. Então, foi adicionado. Agora ele vai adicionar o elemento 4, tá? Olha lá, atualizou também, ó, ficou rosa lá o tamanho, ou seja, ele atualizou o tamanho real do vetor, como vocês estão vendo aqui onde eu estou sublinhando o mouse, ó. Eu já tenho 3 elementos, né, e só tenho uma posição nula. Então eu vou chamar F6 de novo e ele vai adicionar um novo elemento. Olha lá, agora ele vai para o elemento 4, ó. Ele vai fazer o quê? Vai chamar o método aumentar a capacidade, vai fazer a validação, ele vai, agora que eu aumentei a capacidade do vetor, ele vai sair, né, e já vai direto para o método adicionar elemento. Olha lá, perceba, validando o tamanho menor que a capacidade dentro do método adicionar, atribuindo o elemento ao vetor passando o próprio tamanho como índice, e agora vai incrementar. Olha lá, ficou rosa, ó, o índice 3 está recebendo o elemento 4. Pronto. Agora perceba o seguinte, feito isso, o novo vetor que a gente declarou para aumentar a capacidade vai ser atribuído ao vetor que nós estávamos trabalhando. Foi o que a gente fez na lógica que desenvolveu ali um método para aumentar a capacidade. Então, quando eu der um F6 aqui novamente, ele literalmente vai ser atribuído ao vetor. Então, perceba que o vetor que a gente estava trabalhando está aqui onde está o meu mouse, ó. Agora, ao invés de duas posições, ele tem 4, então ele teve realmente de fato a sua capacidade dobrada, e eu inseri os outros dois elementos que eu não estava conseguindo por ter atingido a capacidade do vetor. Então, pessoal, espero que a explicação tenha sido clara para você. Se você não compreendeu, assista novamente esse vídeo. Obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Compartilhe, inscreva-se no canal, compartilhe o link aí do canal com algum amigo, colega que estuda alguma linguagem de programação, em especial Java, para que a gente possa consolidar o nosso conhecimento juntos, beleza? Até o próximo vídeo, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.